Graça e paz do nosso Senhor Jesus a todos os ouvintes que estão conectados. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos conceda a bênção, a plenitude do seu conhecimento, que o Senhor nos erga neste dia em nome de Jesus, que o Senhor fortaleça os nossos joelhos vacilantes, as nossas mãos frouxas, que o Senhor possa tocar aqueles que estão enfermos agora, levantar os abatidos, os oprimidos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, sempre firmes e constantes na obra do Senhor. Firmes e constantes, aleluia, glória a Deus. Que a gente realmente precisa estar fortalecido no Senhor. Deus nos levanta para fazer a natureza. Agora, meus irmãos, precisamos entender que nós não vivemos um evangelho de varinha mágica. Não podemos anular os sofrimentos, não podemos anular as consequências que nós temos no mundo. Porque enquanto nós estamos neste corpo, meus irmãos, nós vamos sofrer aflições. O Senhor Jesus é muito claro: no mundo tereis aflições. Enquanto realmente estamos neste corpo, gememos, meus irmãos. Não podemos entrar num evangelho que entramos numa redoma, realmente estamos protegidos de todas e qualquer consequência. Todos nós, meus irmãos, todos nós passamos pelas circunstâncias. Nós pegamos todos os apóstolos de Jesus, eles passaram pelas provas, pelas lutas. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela faz um resumo. Ela realmente não mostra tudo o que aqueles homens passaram durante a sua caminhada. Mas o que eles levantaram, meu irmão, não foi as suas fraquezas, mas o que eles levantaram foi a glória de Deus. É o que nós precisamos levantar, a glória de Deus. Amém? Nós precisamos estar firmes e constantes em todo momento. Firmes e constantes. Agora, nós precisamos entender, como diz lá no livro de Efésios 2:10, pois somos feitura deles, criado em Jesus, para as boas obras, aos quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Meus irmãos, fomos criados para sermos usados para as boas obras, ao qual Deus antemão preparou para que andássemos nelas. Meus irmãos, nós temos que andar e praticar toda boa obra, toda boa obra. E esta obra, meu irmão, ela precisa estar dentro do nosso interior. Muitas vezes eu pego irmãos que eles estão tão derrubados, e é o nosso dever exortar, meus irmãos. A palavra exortar, muitas vezes as pessoas, porque veio aqui e exortou. A palavra exortação, ela é uma palavra de ânimo, meu irmão. Nós precisamos muitas vezes ser animados. O Senhor diz para que nós que somos fortes, realmente ajudar aqueles que são débeis na fé, que são fracos na fé. Nós precisamos em todo momento estar motivando as almas, meus irmãos, motivando pelo Espírito, porque muitos estão fracos, muitos estão cansados. E nós, meus irmãos, fomos chamados para estar revestidos desse poder. Agora, se eu olhar para a minha natureza carnal e deixar os meus sentimentos me levarem, meu irmão, eu já tinha morrido. Eu não posso olhar para a minha natureza. Eu não posso olhar para os sentimentos, porque os meus sentimentos são mentirosos. Os meus sentimentos são mentirosos. O meu sentimento me mostra fraqueza. Porque se eu habitar na natureza humana, ela vai me mostrar fraqueza, ela vai me mostrar decepção, insegurança. Quantas vezes a natureza, ela quer falar assim: olha, teus dias são poucos, você está morrendo, você está fraco, você não tem mais força, você é um próprio coitado, olha aí o seu corpo como tá, olha aí, já está chegando no seu fim da carreira, daqui a uns dias você vai ter que morrer, como que vai ser? Meus irmãos, acima de todas as coisas, enganoso é o coração. Nós temos que andar além, acima desta natureza, porque a natureza humana está enferma, ela está doente. A natureza humana está enferma, está doente.
E nós precisamos andar acima desta natureza, meus irmãos. Nós vemos que muitas pessoas olham para si e elas ficam realmente sem ânimo, sem vontade, não tem esperança. Não tem esperança nenhuma, não tem vontade nenhuma, está totalmente desanimado. Ninguém liga para mim, eu sou um próprio rejeitado. A carne, ela busca a autocompaixão de si, ela busca. Muitos querem falar, você realmente é um coitado, você está doente, você é um fraco. Ou outros precisam ser animados também. E olha, você realmente vai ser uma bênção. Quantas pessoas realmente são motivadas por falsas promessas? Principalmente os pregadores dessa nova geração, pregadores de uma eloquência, que vocês vão ser ricos, vocês vão prosperar, e anima. E comem, sabe o que, meu irmão? Comem um saco vazio, que aquelas pessoas começam a caminhar e nada está acontecendo na sua vida, daqui a pouco elas realmente estão mais decepcionadas do que antes. Porque elas estão colocando a sua esperança em coisas que não são Deus, em coisas que não têm uma estrutura de Deus. Mas nós, quando estamos, meus irmãos, vivendo, porque sabe o que Deus nos criou? Para as boas obras. E o que é mais tremendo, meu irmão? Se nós militarmos segundo a carne, se nós andarmos segundo a carne, tentarmos fazer a obra segundo a carne, meus irmãos, nós vamos nos decepcionar. Vamos nos decepcionar. Porque se nós andarmos segundo a carne, meu irmão, nós vamos ver só tempestades e temporais. Esperando. Mas nós somos aquele que Jesus nos levantou como o sal da terra. Aleluia. Como a luz do mundo, o sal da terra. E Deus quer nos usar. Nós não temos que esperar o alimento. Nós somos o alimento. Nós não temos que esperar alegria. Nós somos alegria. Tem gente que fica esperando, meu irmão, dos outros a motivação. Tem gente que fica esperando algo para que ele possa se alegrar, ter uma firmeza. Tem gente que fica esperando, meu irmão, olha, você é uma bênção. Olha, você vai prosperar. Olha, você realmente vai ser uma grande pessoa. Nós não temos que esperar esse tipo de coisa, porque nós somos ela. Se Jesus disse, vocês são o sal da terra, a luz do mundo, nós não vamos esperar, meus irmãos, porque Deus está em nós. Se Deus está em nós, se nós acreditamos que o Senhor está em nós, porque nós temos a unção do Santo, o Senhor nos renova todo dia, o Senhor nos dá força, a capacitação do Espírito Santo está em nós, meus irmãos. Ainda que estejamos fracos, nós vamos se fazer forte, vamos se levantar, vamos levantar todo dia. Não vamos crer na derrota, mas vamos crer no amanhã, vai levantar todo dia, não importa a tua circunstância, meu irmão. Você levantar, porque nós somos devedores do amor, nós somos devedores da alegria, nós somos devedor da motivação, nós somos devedor exatamente para levantar as almas que estão aí. Meus irmãos, ainda que nós andamos no meio de uma multidão que não tem amor, que não tem ânimo, nós vamos contagiar com a unção do Espírito Santo, porque o homem de Deus faz a diferença, a unção de Deus faz a diferença, porque o apóstolo Paulo, quando ele chegava no meio de uma multidão, ainda que ele ia em Éfeso, ainda que ele estava ali no meio de uma geração idólatra que adorava os outros deuses e fazia ali exatamente ídolos, que quando Paulo chegava no meio daquela multidão, ele contagiava com a unção do Espírito Santo, com o poder de Deus, com a glória de Deus, meus irmãos. Porque o homem de Deus, meu irmão, ele pode andar no meio do vale de ossos secos, mas a unção do Espírito Santo faz levantar as almas, faz levantar a vida. É dentro da sua casa que Deus quer te usar, é dentro porque você está dentro da sua casa como motivador, com a esperança, com a cura, com a libertação. Ainda que muitos estão falando, agora não tem mais jeito, chegou o fim, nós não temos saída, mas quando você está cheio do Espírito Santo, quando você realmente profetiza, aleluia, que Deus está conosco e nos tirar desse charco, desta ação que nós temos encontrado, aleluia, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permaneceis firme
e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Meu irmão, nós éramos escravos das nossas fraquezas, escravos dos nossos pecados, mas Jesus nos deu essa liberdade nele para permanecermos firmes do Senhor, meus irmãos. É tempo de caminhar, não é tempo de esmorecer. Não devemos olhar, meus irmãos, as provas. Meus irmãos, nós temos que olhar para frente. O homem de Deus, ele faz a diferença. O homem de Deus faz a diferença, meus irmãos. Jesus tinha uma multidão de mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Uma multidão que estava faminta. Mas ali havia um jovem que havia 2 peixinhos e 5 pãezinhos. Quando aquele jovem entrega aqueles 2 peixinhos e 5 pãezinhos, a unção de Deus entra e Jesus dá graça e multiplica e alimenta aquela multidão e sobra, meu irmão. Quando ainda nós temos um pouco, meu irmão, aleluia, mas nós levamos ele na fé de Deus, meus irmãos. Deus, ele faz a multiplicação. E aonde você tiver com fé, com a unção, meus irmãos, ainda que haja uma multidão, Deus vai multiplicar a unção e o poder e a glória. Aleluia, eu vejo essa rádio, nós somos tão pequenos aqui, tão pequenininhos, aleluia, e todo dia Deus alimenta uma multidão, meus irmãos, aleluia. Deus toca, pega o ânimo através do Espírito Santo e levanta, ainda que não temos ouro nem prata, mas Jesus não para de operar em todo momento, meus irmãos, com a cura, com a libertação, levantando homens e mulheres todos os dias, meus irmãos. Ainda que você seja o menor da sua casa, como era Gideão, ainda que ele estivesse amassando trigo no lagar, meus irmãos, ainda que ele fosse o menor da sua casa e a sua família fosse a mais pobre ali das tribos, meus irmãos, Deus disse: Gideão, vai nesta tua força, porque o Senhor é contigo. É isso que o Senhor quer, meus irmãos. Determinação, propósito, ânimo, perseverança. Persevera no meio da tua luta, meu irmão. Persevera. Não deixa o ânimo ser contagiado pelo desânimo, meu irmão. O ânimo tem que estar dentro de nós. Meus irmãos, nós vemos quantos homens de Deus. Nós vemos Davi, um jovem, era o menor da sua casa. Mas quando nós vemos ali o povo de Israel sendo oprimido por um gigante, meu irmão, Davi se levantou, meus irmãos. Se levantou no poder e na glória de Deus e derrubou o gigante. Meus irmãos, não temos que temer a circunstância. Precisamos passar, Deus passa conosco. Fomos levantados por Jesus, meus irmãos, para sermos os conselheiros dos fracos, dos animados. Jesus nos levantou como conselheiros, meus irmãos. Filipenses 3:21, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do seu poder. Amém? Que ele tem, amém? Até subordinar a si todas as coisas. Nós vemos que Jesus, nós vamos ser transformados, meu irmão, do corpo desta humilhação, para sermos igual ao corpo da sua glória. Meus irmãos, enquanto esperamos a nossa redenção, nós temos que viver o reino dos céus aqui na terra. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Aleluia. Assim na terra como no céu. Deus veio manifestar o poder dele no meio dos filhos que somos nós, para andarmos no poder de Deus. Nós podemos andar na carne, meu irmão, podemos andar nessa natureza, mas Deus não quer que nós militemos segundo a carne mais. Deus não quer que a gente viva mais numa natureza caída, a natureza enfraquecida, sem ânimo, sem força. O Senhor diz: andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus, meus irmãos. A arma da nossa milícia não é carnal, meu irmão, ela é poderosa em Deus para desfazer toda sofisma, todo conselho de Satanás contra as nossas vidas. Meus irmãos, Deus nos levantou para libertarmos os cativos, para curarmos os enfermos. E é para isso que o Senhor nos levantou. É para isso que o Senhor nos levantou, meu irmão, minha irmã. Aleluia, glória a Deus. Ainda que sejamos o pequeno, ainda que não tenhamos nada,
Nós vemos que Pedro e João subiam a hora nona para o templo, e ali estava um coxo, meus irmãos, e foi ali lhe pedir esmola, e ele disse: não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou, levanta e anda, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Aquele homem levantou e andou. Meus irmãos, nós temos que ter fé. Parece que as pessoas, quando não têm uma situação financeira, parece que quando não está indo bem alguma coisa na sua vida, ela perde todo o ânimo de viver, perde a esperança. Nós não podemos perder o ânimo por nada, meus irmãos. Está desempregado, está sem dinheiro, mas a fé tem que estar dentro de você, fortalecida. Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Eu tenho o ânimo de Deus, eu tenho a unção do Espírito Santo, eu tenho o poder da glória de Deus sobre a minha vida. Glória a Deus, aleluia. Porque as pessoas podem ter dinheiro, estar debaixo de depressão, vai para psicólogo, vai para tudo quanto é lado, meus irmãos. Mas aqueles que estão revestidos do Espírito Santo, não existe essa palavra depressão não, meu irmão. Ah, meus irmãos, será que Paulo, será que Pedro, meus irmãos, quando eles estavam lá no cárcere, eles estavam debaixo de depressão? Não, eles estavam debaixo da unção do Espírito Santo, meu irmão. Porque o homem na carne é fraco. O homem na carne é fraco. O Senhor nos levantou não para vivermos mais segundo a carne, mas vivemos em espírito. Sabe por que as pessoas estão derrubadas? Porque vivem na carne. Sabe por que as pessoas estão desanimadas? Porque vivem na carne. Sabe por que tá cheio de fraqueza? Porque você vive na carne. Porque aqueles que vivem em espírito estão animados. Estão animados, meus irmãos, animados no Senhor. Mas eu não tenho ouro, eu tenho problemas. Não tem problema, Jesus está na minha vida. E se Jesus está na minha vida, Ele vai fazer eu passar por toda essa circunstância. Aleluia, nós precisamos estar animados em Jesus, animados, aleluia. Não podemos viver nos nossos sentimentos, meus irmãos, porque os nossos sentimentos fazem a gente buscar a compaixão de nós mesmos, meus irmãos. Ele vive numa dependência de bajulação, de sermos todo momento mimados. Parece que se nós não somos mimados, bajulados, parece que se alguém ali realmente não está ali nos apoiando em alguma situação, nós nos sentimos um nada. Mas ainda que nós andássemos pelo vale da sombra da morte, meu irmão, como o salmista diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o cajado do Senhor me consola. É Deus que nos consola, meus irmãos, das nossas aflições. As lutas vêm, as situações vêm, mas nós temos que olhar para o alto. Da onde virá o meu socorro? Nosso socorro vem do Senhor, nosso socorro vem de Deus. Aleluia, buscar no Senhor. Você não tem que andar mais desanimado em momento nenhum, e nem deixa se abater. Quando o teu sentimento começar a pensar em algum desânimo, alguma incerteza, em alguma dúvida, leva cativo o seu pensamento a Cristo. Não deixa mais o inimigo semear dúvida no seu coração, não deixa mais o teu sentimento semear dúvida. Você tem que varrer todo sentimento maligno que está dentro, porque o homem foi criado sem esses sentimentos malignos, meus irmãos. Porque o homem não conhecia o mal, meus irmãos, a maldade, o pensamento mal, o desânimo, a incerteza, meus irmãos, a amargura, o desgosto. Porque ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Meus irmãos, havia pureza dentro do coração do homem, e Deus veio trazer o Espírito Santo para colocar essa pureza dentro do nosso coração, para varrer exatamente o castigo. Quando Jesus levou cativo o nosso cativeiro, meu irmão, Jesus levou cativo esse cativeiro nosso, para nós não vivermos mais prostrados e desanimados. Aleluia, porque o Senhor nos levanta do pó da terra. Glória a Deus. O Senhor quer nos aperfeiçoar. Deus quer nos aperfeiçoar em todo momento. Glória a Deus, porque e vos aperfeiçoe em todo bem, para cumprires a vontade, operando em vós o que é agradável diante dele por Jesus Cristo, a quem seja glória para todos sempre, amém. Lá no livro de Hebreus 13, 21, amém? Quer dizer, Deus nos quer perfeitos.
O Senhor nos diz sempre, eu sempre falo, a perfeição. Os homens pararam. Tem gente que está regredindo, começou até bem espiritualmente, foi caminhando. Muita promessa falsa. Muita promessa falsa. Nós também precisamos vigiar, meus irmãos. Precisamos vigiar, tá? Nós precisamos ser firmes e constantes. A Bíblia diz, seja firmes e constantes na obra do Senhor. Uma constância. Não podemos perder. Nós temos que estar ligado, meu irmão. É como um aparelho ligado. Quando você puxa ele da tomada, ele desliga. Nós não podemos realmente ficar desligado. E nem stand-by, meu irmão. Sabe o que estão em stand-by? Quando você desliga o aparelho e parte dele ainda fica ativa porque você aperta o botão, ele volta instantaneamente. Então, meus irmãos, o crente tem que estar ativo, ele tem que permanecer ativo. Meus irmãos, de permanecer ativo é não deixar, porque Satanás ele contamina, sabe onde ele contamina? Ele começa contaminando a fraqueza do homem. Ele começa a contaminar, a tirar toda a esperança. Ele vai roubar a tua esperança, o teu ânimo. Ele vai mostrar exatamente o que? A derrota. Ele vai mostrar a dificuldade, a luta. Olha, você não tem mais jeito. Olha, você está falido. Olha, essa enfermidade vai te matar. Você não vai conseguir levantar. Essa enfermidade vai piorar. Olha, sua casa está destruída. O seu casamento está destruído. Tudo na tua vida está destruído. É isso que ele vai minando. Ele vai minando. Olha, aquela pessoa está falando mal de você, aquela pessoa tem um sentimento, vai fazendo você ruminar, tudo isso é obra do diabo, meus irmãos. Deus é vida, Deus é bondade, Deus é amor, Deus é misericordioso, Deus nos quer forte, aleluia. O Senhor diz, fala ao fraco para ser forte, não te mostre fraco no dia da tua angústia. Quer vitória? Levanta desse jeito prostrado que você anda há anos. Meus irmãos, tem gente que anda exatamente debaixo de uma opressão maligna e não tem discernimento de toda esta nuvem maligna que traz essa opressão, e nós precisamos se levantar e repreender. Precisamos primeiro, se chegar a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Precisamos se revestir de toda essa armadura de Deus, a armadura do Senhor, a armadura que nos traz essa unção poderosa do Espírito Santo. Deus está levantando um povo, meus irmãos, soldados valentes, homens e mulheres, ainda que você seja menor, ainda que você não tenha ouro nem prata, ainda que você só tenha 2 peixinhos e 5 pãezinhos, ainda que você seja o melhor da sua casa, meu irmão, não importa, levanta com ânimo, levanta, não importa, pastor, faz tanto tempo que estou desempregado, pastor, eu não tenho serviço, tudo é desculpa, tudo que você vai falar pro crente, eu estou desempregado, eu estou desempregado, não tenho, eu estou enfermo. Meus irmãos, levanta, não confesse mais a sua derrota, meus irmãos, levanta, aleluia, glória a Deus. O Senhor nos quer vivo e vai fazer proeza para aquele que nele espera. Deus nos levanta de uma situação corrupta que nós vivemos, da humilhação, da nossa fraqueza, para nos fazer forte, para nos encher do seu espírito, meu irmão. Levanta, porque Deus abençoa exatamente aquele que nele espera. Deus abençoa aquele que nele espera. O meu justo viverá pela fé. Meus irmãos, fé é uma certeza absoluta que o nosso Redentor vive e ele vai fazer um milagre, ele vai curar, ele vai abrir o caminho, ele vai tirar o impedimento, e é esses soldados que o Senhor quer, um povo exatamente que levanta e leva o ânimo, leva o amor, leva a alegria, leva a certeza, meus irmãos. É isso que o Senhor está te levantando. Vamos contagiar os desanimados, meus irmãos, vamos contagiar os desanimados, vamos contagiar os incertos com a fé, meus irmãos, aleluia, porque Jesus levou sobre ele o castigo para nos trazer a paz. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Amém? E pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus levou o nosso cativeiro. Deu o dom. O dom da alegria, o dom do amor, o dom da fé. Agora ele leva cativo. Olha, filho, eu levei cativo o teu cativeiro. Você está livre. E tem os dons, viu, filho? Você pega os dons, coloca na tua vida. O apóstolo Paulo diz assim, busca os dons com zelo. Eu vejo o zelo de todo mundo lá no armário.
espiritual, ninguém vai buscar. Está lá o ânimo, está lá exatamente a fé. Aleluia. Nós vemos que Judas ele fala, exortando-vos a batalhares diligentemente pela fé, uma vez que foi dada e entregue aos santos. Quer dizer, diligentemente uma vez que a fé foi dada aos santos. Então nós temos que batalhar. Judas, ali no livro de Judas, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé, que uma vez foi dada e entregue aos santos. Nós recebemos a fé, meus irmãos. Agora, alguém está usando a fé? Ou a fé é um instrumento parado na sua vida? A fé de muitos, meus irmãos, nunca foi usada. A fé de muitos está enferrujada. Mas o Senhor diz, meu justo viverá pela fé. Viver pela fé é ter uma fé ativa. É levantar de manhã, meus irmãos, ainda que você esteja no meio de uma tempestade, no meio de um temporal, ainda que você esteja no meio das aflições, no meio de um levante, você vai levantar pela fé, com ânimo, com amor, com paciência, com longanimidade, meus irmãos. É isso que Deus está esperando de nós. Andamos pela fé, não andamos por vista. O apóstolo Paulo diz, nós não andamos por vista, mas andamos por fé, meus irmãos. A fé foi dada aos santos, meus irmãos. Andar por fé, andar acima de todas as circunstâncias. Andar por fé, andar sobre as águas, meus irmãos. Aleluia. Andar por fé, andar no meio das tempestades. Porque o Senhor, meus irmãos, Ele acalma a tempestade e faz o nosso barco passar. Nós precisamos passar, meus irmãos, pelas aflições da vida. Mas não pare, não pare. Não deixe mais o teu sentimento te enganar. Levanta. Aleluia. Glória a Deus, não te mostre fraco mais em momento nenhum, ser forte, glória a Deus. Jesus se fez pobre para nos fazer ricos, somos ricos, temos todos os dons espirituais, meus irmãos, mas precisamos se revestir da armadura de Deus. Para isso precisamos se chegar a Deus, se revestir de todo o poder de Deus, se humilhar debaixo da mão do Senhor, glória a Deus. É tempo de mudança, é tempo de transformação, aleluia. Nós vamos deixando essa mensagem aqui e vou estar orando para que este revestimento esteja sobre a tua vida, que esta unção, como ali no livro de Judas está dizendo, que o Senhor estava exortando aos servos a batalhar diligentemente pela fé. E eu digo, Senhor, meu Deus, que o Senhor venha afirmar, Senhor, a cada irmão, a cada irmã neste momento, Pai amado, para livrar eles dessas fraquezas, desses rumores, Pai amado, e firmar eles, Senhor, na verdade, para que eles não olhem mais as tempestades, os temporais, mas que eles olhem para a tua glória, para o teu poder, meu Pai, porque tu és o Deus que dá livramento, tu és o Deus que faz esse povo passar por meio desse deserto, meu Pai, tu és o Deus que faz o povo, meu Deus, que esperam em ti passar no meio das serpentes e escorpiões. Tu és o Deus, Pai amado, que cura o teu povo, que liberta. Senhor, tu és o Deus que visita aqueles que estão enfermos e coloca de pé os abatidos. Tu és o Deus da providência e do milagre, que entra neste dia, Pai amado, e faz a providência, Pai, ainda que não tenha nada, ainda que não tenha ouro nem prata, mas tu és o Deus da providência, e ainda que seja pouco, Deus é o Deus que multiplica. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos. Levanta, meu Pai, cada irmão, dá força, meu Deus, aqueles que não têm ânimo, Senhor, renova eles, levanta eles do pó e da vida. Sopra, Senhor, sobre aqueles, Pai amado, que pareciam um vale de osso seco, que essa unção do seu Espírito encha essas vidas e sejam renovadas pelo teu poder e pela tua glória, e que haja cura, que haja libertação, e que teu poder que se aperfeiçoa na fraqueza, levante a cada um, em nome de Jesus. Glória a Deus e aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Ânimo. Tenha ânimo. Aleluia. Ânimo. Se você deixar, o diabo te mantém no cativeiro das suas fraquezas, dos seus pensamentos, mas o Senhor diz, desperta desse sono, desperta desse cálice que Satanás tem dado aos homens. Aleluia. Nós não andamos mais segundo a nossa natureza. Aleluia. Mas andamos pelo poder e pela glória de Deus. Amém. Andamos por fé. Amém.
Glória a Deus! Meus irmãos, fiquem ativos espiritualmente, amém? Ajudem a nossa programação, ajudem aí o nosso trabalho aqui na rádio, amém? Glória a Deus! Somos carentes de todas as coisas também, amém? O Senhor tem nos ajudado, amém? Então, oremos um para os outros, amém? Então, temos o dever de orar sempre, como o apóstolo Paulo, ele coloca nas suas cartas, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito e vigiando nisso com toda perseverança, amém? E por mim, para que me seja dado o abrir da boca, a palavra, com confiança para fazer notório o ministério do Evangelho. Meus irmãos, precisamos orar para que o Senhor nos dê essa ousadia, confiança, amém? Para fazer notório, temos que fazer notório o ministério do Evangelho. Temos que pregar a verdade, meus irmãos. Temos que contagiar o mundo com a verdade. E você faz parte do corpo. Precisamos estar orando, interagindo em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, entra na presença de Deus. Aproveita todo o tempo. Aprenda de Jesus. Olha, nós temos que ser letrado na palavra de Deus. Temos que conhecer as Escrituras. É tempo, meus irmãos. O mundo, ele te contamina, meus irmãos. Mas Jesus, ele veio para te livrar. Amém? Ficamos por aqui. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém.